Olá, querido amigo, querida amiga, que bom é ter você conosco mais uma vez. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado de honra. Eu quero aproveitar até para fazer um convite. Quem sabe você pode aí compartilhar com outras pessoas o link deste culto ou até mandar uma mensagem ou uma ligação para que o seu amigo, a sua amiga esteja conosco também. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito de boatos, de críticas, de ofensas. Será que isso já aconteceu com você? Será que em algum momento da sua vida você já foi ofendido? Como é que você lidou com isso? Nós iremos estudar um texto na Bíblia que fala a respeito de algumas dicas práticas para nós conseguirmos lidar bem com boatos, com ofensas à luz da Bíblia. Está começando agora o seu programa, a Adoração. É o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito bem, nós já voltamos e eu fico feliz sempre quando a gente volta dessa vinheta e você continua comigo, é porque você deseja se encontrar com Deus. E já que você está comigo, aceitou o meu convite, eu quero te presentear com um guia de estudos muito especial que tem por título Sentimentos, a Ciência do Existir. Este foi um guia preparado pela nossa rede Novo Tempo de Comunicação com muito carinho, para alcançar a você. Não sei se em algum momento da sua vida você já enfrentou alguma crise emocional, se você já passou por algum momento que enfrentou algum tipo de trauma, recebeu aí críticas que trouxeram para você ansiedade, depressão, não sei qual é a situação que você tem passado, mas eu quero te presentear com esse guia, Sentimentos, a Ciência do Existir. Sabe qual é a melhor parte? Você acabou de ver aí. Você pode pedir de forma gratuita através do nosso WhatsApp 12 98244 4449. Você também pode receber este guia de forma gratuita entrando em nosso site. O link é novotempo.com/escola bíblica. E não sei se você sabe, mas todos esses guias que a gente envia para você de forma gratuita, eles são feitos graças aos nossos anjos da esperança. Este é um grupo, um exército de pessoas que decidem doar um pouco do muito que Deus dá para eles. Através das suas doações, nós conseguimos imprimir esses materiais e distribuir de forma gratuita para todo o Brasil. Então, se você deseja também fazer parte desse movimento que abençoa tantas pessoas, é só você ligar para nós através do número 12 21 27 30 30. Seja um anjo da esperança, abençoe muitas pessoas, porque certamente você será recompensado. Muito bem, eu já ofereci o meu presente, já falei um pouco a respeito do que nós iremos estudar nesta manhã e agora eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí, onde ela estiver. Às vezes a gente deixa a nossa Bíblia guardada lá num cantinho, ou às vezes ela fica até aberta, bonita ali na nossa sala, mas não tem nada mais importante e valioso do que quando a gente abre o texto bíblico e a gente recebe tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer através do mesmo. Então pegue a sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, porque nós iremos ouvir o que Deus tem a nos dizer a respeito de como nós, como cristãos, devemos lidar com boatos e acusações injustas. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué. Esse é um livro que está lá no início da sua Bíblia. Você vai passar ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, e você vai chegar no livro de Josué. Josué, capítulo 22, é daqui que nós extrairemos algumas lições de como lidar com boatos e acusações injustas. Sua Bíblia já está aberta, como a minha? Se lembra que todas as vezes que a gente vai estudar esse texto, a gente precisa convidar o autor do mesmo para nos iluminar e nos inspirar a compreendermos aquilo que ele tem para nos ensinar? Então vamos fazer isso. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus, nossa gratidão em mais uma vez estarmos reunidos através da telinha para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado por nos dar esse presente tão valioso, que nós podemos acessá-lo em qualquer momento e nós queremos extrair lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, por favor, abra as nossas mentes para ouvir somente a Tua voz. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 22 do livro de Josué, que você, eu acredito, já tenha aberto aí, ele está falando um pouco a respeito de um episódio do povo de Israel. Eu não sei se você reparou, mas eu gosto de falar sobre o povo de Israel, porque é um povo que se assemelha muito a nós, em muitas das atitudes que eles têm na sua vida, nos seus altos e baixos, a gente tem muitas semelhanças com eles também. E aqui no capítulo 22 de Josué, é agora a culminação do que eles tanto desejaram. Por anos, Deus havia prometido para o povo que eles receberiam a terra prometida, a tão conhecida Canaã. E agora no capítulo 22, Josué tem um último discurso poderoso com o seu povo, porque agora eles irão se dividir, cada um para a sua região. As terras elas foram divididas pelas 12 tribos de Israel e, neste momento, Josué preocupado de como é que será agora a vida espiritual desse povo, como é que será a relação deles com Deus, mesmo agora dispersos em diferentes regiões. E agora, depois de fazer essa divisão, ele faz um último clamor ao povo. E aí no verso 10 em diante, dos versos 10 a 34, nós vemos um episódio de 3 povos, 3 partes desses filhos de Josué, que aqui nós vemos sendo os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. O povo estava indo para a terra prometida, só que existia uma parte das terras que foram distribuídas que ficavam do outro lado do rio Jordão. E essas 3 tribos que eu mencionei, os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles foram sorteados para ficarem do outro lado do rio Jordão. Só que o povo, eles sempre tinham uma tradição de que todas as vezes que eles fossem estabelecer um culto a Deus, todas as vezes que eles fossem levar uma oferta, um sacrifício a Deus, eles precisavam ir em um único local que era estipulado. Ninguém poderia criar outros locais de culto, somente um. E este local era lá em Canaã. E esse povo que estava agora distante de Canaã, tinha um rio que os separava dos demais povos. Eles ficaram preocupados. Como é que eles iriam continuar o seu culto? Como é que eles continuariam passando de geração a geração tudo aquilo que eles haviam aprendido? E aqui nós vemos o desenrolar desta história. E aqui nos versos 10 em diante, diz que eles, depois de estarem na sua região, nos limites próximos ao rio Jordão, eles edificaram um altar junto ao Jordão. Um altar grande e vistoso, semelhante àquele que Deus havia feito e preparado para o povo lá em Canaã. Só que tem um detalhe, a lei de Deus, e a gente vê isso em Deuteronômio e em Levítico, ela proibia, sob pena de morte, o estabelecimento de um outro culto, fora do que era efetuado dentro do santuário. Se tal era o objetivo daquele altar, desviar a ele o povo da verdadeira fé, caso fosse permitida a sua permanência. O que eu quero dizer com isso? Era estritamente proibido que eles fizessem qualquer outro tipo de culto, se não fosse no local que Deus havia estabelecido. E nós vemos que, quando a gente fala do tema de adoração, sempre envolve a vontade de Deus e não a nossa. E Deus já havia estabelecido um local. Só que, no momento em que essas 3 tribos, elas levantam e edificam um altar naquele local, aí começaram os boatos, começaram os burburinhos desse episódio que aconteceu do outro lado do rio. E no verso 11 é dito que os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntaram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja
contra eles. E aqui eu quero começar com as lições práticas a respeito destas críticas. Primeira coisa, todas as vezes quando a gente está diante de algum boato, de alguma acusação, de algo que a gente ouve como foi dito, nós precisamos levantar provas. A gente precisa confirmar se de fato o que foi dito ele é real, porque às vezes os boatos eles não são reais. Às vezes a gente ouve algo, a gente pensa que é certo, mas a gente também precisa ouvir outras pessoas envolvidas. Não adianta a gente ouvir a opinião de apenas uma pessoa, mas a gente precisa ouvir de outras para saber se aquilo de fato é real. E, infelizmente, este povo eles não fizeram isso. Eles apenas ouviram dizer do que estava acontecendo do outro lado do rio, não ouviram outras opiniões, não levantaram provas diante daquilo e agora eles decidiram, no verso 12, reunir toda a congregação e irem em direção àquele povo para pelejar, para guerrear contra eles. E agora eu pergunto para você, já aconteceu de você ouvir um absurdo e destilar já diretamente veneno com palavras, criando estratégias de vingança, etc. Apenas ao ouvirem, este povo decidiu, vamos acabar com eles. Se eles estão decididos a levantar um culto que aparentemente seja pagão, vamos acabar com eles para que o pecado não reine entre nós. E quando a gente pensa nisso, a gente nota que a intenção deles era muito boa, era nobre, porque eles estavam observando que estava levantando um suposto pecado e eles iriam erradicar com aquilo de uma vez por todas. Só que, infelizmente, eles agiram de forma precipitada. E aqui nós tiramos duas lições deste ponto. Primeiro, é importante e necessário sempre nos levantarmos contra o pecado. Nós vivemos num mundo onde o pecado tem sido tolerado, tem sido aceito. As pessoas elas fazem tudo contrário ao que Deus diz e a gente fica simplesmente calado diante dessas situações. A primeira coisa, é necessário nos levantarmos contra o pecado, mas a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. É necessário e fundamental que, como eu mencionei, a gente levante provas diante daquilo, que a gente dê tempo para que as emoções elas não aflorem e que elas se acomodem, para que talvez a gente até pense de uma forma diferente a respeito daquele episódio. É necessário que a gente consiga enxergar esse problema de diferentes óticas. Nunca devemos ser precipitados quando nós decidimos fazer algo, mesmo que as nossas intenções sejam nobres. E aqui nós vemos uma outra situação, um outro conselho que é fundamental. Todas as vezes que uma acusação é levantada, vá até o outro. Vamos dialogar sobre o problema. Não fique apenas jogando esse problema de uma pessoa para outra, de ficar levantando fofocas e fica aqui cochichando sem a outra pessoa estar sabendo de nada. Vá até ela, converse sobre o problema, porque talvez nem seja tudo aquilo que você de fato ouviu. E aqui nós conseguimos continuar tendo outras questões que são fundamentais de a gente observar. Nos versos 13 aos versos 15, é dito que, depois de reunirem toda a congregação, eles decidiram enviar alguns príncipes, 10 príncipes. Enviaram também o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e todos eles foram com o objetivo de guerrear. Mas era necessário que eles apenas primeiro fossem ouvir, conversar sobre, não julgarem sem antes ouvir a outra versão. E aí acontece que no momento em que eles se encontram com esse povo, e aqui é descrito dos versos 16 a 20, que quando eles chegaram para conversar, para ouvir, eles se precipitaram. E aqui diz, assim diz toda a congregação do Senhor, verso 16, que infidelidade é esta, que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade que aconteceu em Baal-Peor, de que até hoje nós não estamos purificados diante do Senhor? E aí, nos versos seguintes, eles mencionam, não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos o altar, porque este pecado não vai estar apenas com vocês, mas aflorará em toda a nossa comunidade, em toda a congregação. Nós vemos aqui que eles não chegaram para dialogar, eles não esperaram para ouvir o outro lado.
depois de muito falarem, de vomitarem falácias, de serem ásperos naquilo que eles disseram, eles perceberam que aquilo que eles estavam acusando não era real, não era verdadeiro. E aqui agora a gente vai observar um outro lado dessa história. A gente consegue aprender algumas coisas, tanto do povo dos Rubenitas, que era aquele povo que criou o altar, mas também a gente consegue extrair lições positivas também do povo que se rebelou contra o pecado. Mas é muito nobre quando nós vemos, dos versos 21 em diante, a atitude dessas 3 tribos que estavam do outro lado do rio. Depois de ouvirem tudo que ouviram, depois de receberem ofensas duras e cruéis, eles simplesmente ouvem tudo, calados, em silêncio, aguardando eles terminarem o que tinham de dizer, e agora em humildade eles começam a responder. E aqui nos versos 21 em diante diz: então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso Deus, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia, ele diz, ou por infidelidade contra o Senhor, hoje que Ele não preserve a nossa vida. Eles começam dizendo que se de fato o que eles estão acusando é real, que Deus repreenda-os naquele momento, que eles nem sobrevivam. É isso que ele está dizendo aqui. E eles continuam: se edificamos um altar para nos apartarmos do Senhor, se nós fizemos alguma coisa contra Ele, que Ele nos demande. Pelo contrário. E aí nos versos 24, eles começam a dizer o ponto de vista deles. O que estava no coração deles, qual era a intenção deles em prepararem aquele altar. E aí eles começam falando: pelo contrário, nós fizemos isso por causa dos nossos filhos. A nossa preocupação era constante em pensar: amanhã, talvez dirão aos nossos filhos: que vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o rio Jordão entre nós e o santuário e vocês que estão do outro lado. E aí eles disseram que a preocupação era: assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos da obediência ao Senhor, do temor ao Senhor. E é por isso que eles decidiram: preparemo-nos, nos versos 26 em diante, edifiquemo-nos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as gerações futuras, nos seja um testemunho de que nós também podemos servir ao Senhor. Vocês conseguem notar a calma em ouvirem todas aquelas acusações, sem interrupções, mas mesmo assim, elas sendo errôneas, eles trazem as respostas. Você percebe a humildade em simplesmente não guardar mágoa, não guardar rancor, mas estarem dispostos com o sentimento de Cristo no coração de resolverem aquela situação de forma pacífica? Mesmo sem receberem um pedido de perdão formal, não se percebe de maneira alguma guarda de rancor entre ambas as partes. Com certeza este foi um exemplo de como Provérbios diz, no capítulo 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor. De forma muito tranquila, eles trazem as respostas, quais eram as nossas intenções. O nosso desejo era nada mais, nada menos que construir um altar, para que os nossos filhos pudessem sempre olhar para aquele altar e lembrar o Deus a quem eles serviam. Para que nunca surgissem acusações contra eles de que eles não faziam mais parte do povo de Deus por estarem separados pelo rio. Muitos problemas da nossa vida, queridos, poderiam ser evitados se todos prestassem atenção às lições dessa experiência. Se todos nós observássemos como eles agiram diante de acusações, muitas coisas seriam diferentes. A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e os seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo em que eles procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eles eram julgados falsamente e censurados com severidade, mas ainda assim eles não manifestaram ressentimento. Eles escutaram com cortesia, paciência, as acusações dos seus irmãos antes de tentarem fazer a sua defesa, e então eles explicaram amplamente quais eram os seus intuitos e mostraram a sua inocência.
Assim, a dificuldade que ameaçara consequências tão sérias foi resolvida de forma amigável. Parem e pensem comigo. Você está nessa situação, está buscando fazer o melhor para Deus, dedicando o seu tempo, os seus talentos para cultuar a Ele. Só que aí agora vem um grupo de pessoas, todos armados e preparados para guerrear contra o seu povo, contra os seus filhos. Eles começam a falar um monte de mentiras. Qual seria a sua reação? Quando a gente é dominado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, muitas vezes a gente é traído. Enganoso é o nosso coração. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente busca fazer a vontade dele de forma branda. Isso não é uma característica de Jesus? Ele não era manso e suave? Dissiparam-se todos os pensamentos de guerra e o povo se uniu em regozijo e louvor a Deus. A gente consegue observar isso depois de eles falarem tudo o que eles desejavam, que o desejo deles nunca foi de rebelar-se contra Deus. Agora a situação ela passa a ser diferente. Eles agora passam a reconciliarem, em dialogarem sobre aquilo. E no verso 30 é dito que eles deram-se por satisfeitos. Depois de verem que as coisas estavam esclarecidas, que não havia intenção alguma de maltratar a Deus, de se rebelar contra Deus, o desejo deles era apenas de serem humildes, de continuarem prestando um culto a Deus. Aquela situação foi resolvida. Uma outra coisa que é muito importante de pensarmos, queridos, quantas e quantas vezes eu e você já fomos injustiçados? Essa é uma história da Bíblia, de muitos anos atrás. Mas quantas vezes eu e você já fomos acusados por algo que a gente não fez? E eu confesso para você que em algumas situações, quando alguém via me acusar e eu sabia que a minha consciência estava tranquila, eu já ia com todas as pedras nas mãos para poder defender o meu lado, porque naquele momento eu estava tranquilo, eu estava em paz. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, não somos eu e você que julgamos as causas. Quem defende a mim e a você é o nosso juiz, é o nosso Deus. Deus está a par de tudo o que é mal compreendido e mal interpretado pelos homens. E nós podemos ter a segurança de que, quando nós deixamos o nosso caso nas mãos de Deus, Ele irá cuidar. Tão certamente Ele irá reivindicar a causa dos que nele põem a sua confiança, como investigou o crime de Acã, que eles mencionaram. Aqueles que são compelidos pelo Espírito de Cristo, eles possuirão a caridade que é longânima e benévola. Isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Todas as vezes que eu e você somos acusados por algo que a gente não cometeu, descanse, porque a verdade em algum momento ela será levantada. O nosso Deus está observando tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas intenções. Mas a gente não pode ser dominado pela ira satânica de tentar guerrear contra o nosso próximo, de querer lutar contra o nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra o inimigo que está por trás, tentando nos destruir. É bonito observarmos que a história ela conclui de uma forma muito nobre. Se você observar no verso 33, depois das respostas que foram dadas, depois das provas serem levantadas, no verso 33, e eu trago aqui até uma tradução moderna, né? A nova tradução, a nova versão transformadora, ela diz que todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Como é importante quando a gente evita a contenda, quando a gente estimula a harmonia, a paz, o amor entre os irmãos. Após a resolução, todos se regozijavam, todos celebravam a paz. Ninguém estava rancoroso. Eu nunca mais vou falar com eles porque eles me ofenderam. Isso já aconteceu aí, na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança, de depois de ser acusado, você nunca mais querer conversa, querer proximidade com essa pessoa? Olha como eles concluíram essa situação. Eles celebraram a Deus e decidiram nunca mais iremos discutir sobre isso. Os filhos de Gade, de Ruben e de Manassés, eles puseram agora em um altar, eles estabeleceram um altar ali e estava escrito, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Assim eles se esforçaram por evitar equívocos futuros.
remover o que pudesse ser uma causa de tentação. Eles não apenas queriam solucionar o problema, mas eles queriam colocar uma pedra diante daquele problema, para que nunca mais levantasse a possibilidade das pessoas acharem que a intenção deles era negativa. Sem birra, sem rancor, eles decidiram pelo bem-estar e a salvação do outro. Ao mesmo tempo que é importante que, de um lado, seja evitada a frouxidão ao tratar com o pecado, é igualmente de importância que, do outro lado, se evite um juízo ríspido e infundada suspeita. Querida amiga, querido amigo, é muito importante pensarmos que ninguém foi jamais recuperado de uma situação errônea pela censura e acusação. Mas muitos são assim mais repelidos do caminho direto e levados a endurecer o coração contra a convicção. Muitas vezes, quando nós vamos sem levantar provas, sem a gente pensar em todas as evidências, como a gente falou, sem a gente julgar sem antes ouvir a sua versão, sem a gente conversar com a pessoa, a gente acaba perdendo, endurecendo o coração daquele próximo. Mas quando a gente está imbuído de um espírito de bondade, uma conduta cortês, paciente, a gente pode salvar os que erram e cobrir uma multidão de pecados, como diz a Bíblia. A marca do discipulado, a marca do discípulo verdadeiro é o amor ao próximo, como diz João, no capítulo 13. Em João, no capítulo 17, ele também diz que uma das formas de revelar o Pai ao mundo é através do nosso amor ao próximo. Esse deve ser o nosso constante objetivo. Atingir um estado de unidade entre o nosso irmão. Esta é a prova do nosso discipulado. Querido amigo, querida amiga, é possível que você já tenha sido ofendido em algum momento. Na sua trajetória, buscando fazer o melhor para Deus, para os seus familiares, para os seus amigos, e você foi mal interpretado. Mas lembre-se sempre, Deus irá julgar a sua sentença, Deus irá julgar o seu caso, descanse nele. Se você está com a consciência tranquila, descanse nele, mas não permita que isso traga para você rancor e amargura. Libere perdão, libere amor, para que as pessoas vejam em você, assim como neles, de que as suas intenções sempre foram as melhores, que Deus habita dentro de você e que você agora tem os frutos do Espírito para compartilhar com o seu próximo. Eu quero orar com você neste momento, porque muitas vezes poderemos ser levados pelo mal, pelo engano, mas com Deus em nosso coração nós venceremos. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, a nossa gratidão em nosso coração em saber que o Senhor ouve a nossa prece, ouve o nosso clamor e vê tudo aquilo que acontece aqui na nossa vida. Que nós possamos descansar em Ti, que o Senhor irá julgar a nossa causa, que o Senhor irá trazer justiça para cada um dos que precisam e que ao invés de devolvermos acusações injustas com rancor, com aspereza, que nós possamos trazer paz, que nós possamos trazer amor, paciência, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito que queremos ter em nosso coração e em nossa vida. Abençoe o Teu povo, Pai, para que nós sejamos instrumentos de luz neste mundo de trevas. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Meu desejo é que você e eu consigamos vencer as tentações do mal. E se for necessário, lembre do guia de estudos que eu ofereci para você lá no início. Certamente ele irá te ajudar a vencer a todas as dificuldades que esse mundo possa te oferecer. Lembre sempre, é importante que você tenha a essência de Deus em seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima.